Os sonhos sempre despertaram a curiosidade da humanidade. Desde os tempos mais remotos, eles foram vistos como mensagens ocultas, avisos divinos, ou até mesmo ilusões da mente. Todos os sonhos contêm mensagens ou podem ser interpretados? Como avaliar um sonho para saber se vem de Deus? Como costumam ser os sonhos de origem satânica? Como eram os sonhos dados por Deus aos profetas? Devem os filhos de Deus preocupar-se com seus sonhos? Sendo assim, não devemos insistir com Deus para que nos oriente através de sonhos? Essas são as 6 perguntas essenciais relacionadas a sonhos que vamos refletir ao longo deste vídeo, sempre à luz dos livros proféticos da Palavra de Deus. Cada uma delas nos ajudará a discernir melhor a atuação de Deus através dos sonhos, a reconhecer a presença do espírito de profecia e a estar atentos aos sinais que ele, muitas vezes, envia quando menos esperamos, durante o silêncio da noite. Prepare seu coração, abra sua mente e venha comigo nessa jornada profunda, onde os sonhos não serão tratados como algo místico ou supersticioso, mas como aquilo que realmente são. Todos os sonhos contêm mensagens ou podem ser interpretados? Desde os tempos bíblicos, o significado dos sonhos tem sido motivo de reflexão, estudo e até mesmo temor. No entanto, nem todo sonho vem do alto. Muitos deles, na realidade, surgem a partir das experiências comuns da vida, do que vivemos, pensamos ou sentimos ao longo do dia. São construções do subconsciente que refletem as atividades cotidianas, as preocupações e até mesmo as expectativas humanas. Veja, o que o espírito de profecia fala a respeito se os sonhos são literalmente vindo de Deus. Há muitos sonhos que derivam dos fatos ordinários da vida e com os quais o Espírito de Deus nada tem que ver. Há também sonhos falsos, como há falsas visões, que são inspirados pelo espírito de Satanás. Os sonhos do Senhor, porém, são classificados em sua palavra a par das visões e são fruto do espírito de profecia. Esses sonhos deve-se levar em conta quando as pessoas que os tiveram e as circunstâncias em que foram dados trazem em si mesmos o cunho de sua autenticidade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 274. Então, a maioria dos sonhos não tem necessariamente relação com o Espírito de Deus. São apenas manifestações naturais da mente durante o repouso. No entanto, nem por isso devemos ignorar completamente o conteúdo de nossos sonhos. Há algo além do natural. Como avaliar um sonho para saber se vem de Deus? Em tempos de tanta confusão espiritual, uma verdade se destaca com urgência. Nem todo sonho ou visão vem de Deus. Vivemos dias semelhantes aos descritos pelos profetas, em que muitos se levantam com mensagens aparentemente celestiais, mas que, ao invés de conduzir à verdade, desviam os fiéis da fé original. Sim, há sonhos e visões que até contêm fragmentos da verdade, mas esses fragmentos são envoltos em engano e usados como isca para confundir até os mais sinceros. O perigo desses falsos sonhos é justamente parecerem corretos. São convincentes, emocionais, intensos. Tocam o coração, mas desviam da vontade de Deus. Há menções no Espíritos de Profecias que fala como distinguir sonhos, que são por parte de Deus ou por parte do inimigo. Bible Echo, setembro de 1886. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 98 e 99. Diz: haverá falsos sonhos e visões que encerram alguma verdade, mas desviam da fé original. O Senhor deu uma regra pela qual distingui-los: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8:20. Se eles desmerecem a lei de Deus, se não dão atenção à sua vontade,
tal como é revelada nos testemunhos de seu espírito, são enganadores. Eles são controlados por impulso e impressões, que acreditam serem do Espírito Santo e consideram mais dignos de confiança que a palavra inspirada. Pretendem que todo pensamento e sentimento é uma impressão do Espírito, e quando se raciocina, com eles, segundo as Escrituras, declaram que possuem alguma coisa mais digna de confiança, ao passo, porém, que pensam ser guiados pelo Espírito de Deus, estão na verdade seguindo uma imaginação trabalhada por Satanás. Como costumam ser os sonhos de origem satânica? Você já ouviu falar de pessoas que sonham com entes queridos falecidos, que dizem palavras exatas, revelam segredos ou anunciam acontecimentos que realmente acontecem? À primeira vista, isso pode parecer algo espiritual, até divino. Mas, se essas experiências forem na verdade uma armadilha cuidadosamente arquitetada pelas trevas? A Bíblia nos alerta que Satanás, inimigo astuto e disfarçado, é capaz de operar enganos profundos e perigosos. E uma de suas táticas mais sutis é se manifestar por meio de sonhos ou aparições, assumindo a forma de alguém querido, alguém que o médium ou a pessoa envolvida ama e confia. Mas a Bíblia alerta sobre os perigos de buscar médium para traduzir sonhos. Quando, pois, vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, acaso não consultará um povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 217, diz: os que se têm oposto severamente à verdade de Deus, Satanás emprega como médiuns. A esses aparece ele na falsa forma e personalidade de outro, talvez um ente querido do médium. Aumenta-lhe a fé empregando as palavras desse amigo e mencionando circunstâncias prestes a ocorrer, ou que realmente já tiveram lugar, e de que o médium nada sabia. Por vezes, antes de uma morte ou de um acidente, ele dá um sonho, ou, personificando outra pessoa, conversa com o médium, comunicando o mesmo conhecimento por meio de suas sugestões. É, porém, sabedoria de baixo e não de cima. A sabedoria ensinada por Satanás está em oposição à verdade, a menos que, para servir a seus próprios fins, ele se revista aparentemente com a luz que envolve os anjos. Essas manifestações não vêm do céu. Elas têm um propósito: enganar. Satanás usa detalhes reais, fala como se fosse o ente querido, menciona fatos passados ou até prevê acontecimentos futuros, tudo para ganhar a confiança da pessoa. Ele manipula, com precisão, emoções e lembranças, criando uma ilusão convincente. Ao fazer isso, ele fortalece a fé da vítima nessa manifestação, levando-a a acreditar que está diante de algo sagrado. Mas, na verdade, trata-se de sabedoria terrena, distorcida, completamente oposta à verdade de Deus. E o mais assustador, às vezes, esses sonhos ou aparições acontecem justamente antes de tragédias, uma morte, um acidente, uma perda. O maligno se adianta, sugere, se comunica, como se estivesse oferecendo uma revelação. Mas tudo isso é uma simulação, uma estratégia. Mesmo quando parece haver luz nessas manifestações, essa luz é falsa. É apenas o brilho enganoso com que Satanás tenta se disfarçar, imitando até os anjos de Deus, apenas para desviar corações sinceros da verdade eterna. Em tempos como os nossos, o discernimento espiritual se torna não apenas necessário, mas vital. Como eram os sonhos dados por Deus, a Sra. White profetiza da nossa geração? No livro Vida e Ensinos, capítulo 6, página 57, diz sobre um sonho que a Sra. White teve. Não muito tempo depois da passagem do tempo, em 1844, foi-me concedida a primeira visão. Estava em Portland, em visita à Sra. Haynes, irmã em Cristo,
cujo coração estava enlaçado ao meu. 5 de nós, todas mulheres, estávamos ajoelhadas silenciosamente no culto da família. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus me sobreveio como nunca o havia sentido antes. Parecia estar cercada de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: "Olha novamente e olha um pouco mais para cima." Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante, colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite, descrito na Bíblia. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saiam ao encontro dele." Mateus 25:6. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento e eles clamavam: "Aleluia!" Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Este foi um sonho dado à senhora White. No entanto, como afirmar que veio de Deus? Primeiro, os sonhos de origem divina têm normalmente um propósito salvífico bem definido e podem ser concedidos tanto aos profetas verdadeiros e a um grupo de pessoas que estão no meio do seu povo. O Senhor diz: "Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele." Números 12:6. É citado na Bíblia que Deus também dá sonhos para os membros comuns, que estão no meio do seu povo. Deus promete derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, anunciando a sua mensagem. Joel 2:28. Há também um grupo de pessoas que Deus dá visão. São as pessoas que não pertencem ao povo dele. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Gênesis 41, Daniel 2. Ou seja, a senhora White foi escolhida por Deus. A Bíblia diz que um profeta escolhido por Deus recebe sonhos apenas como um meio de nos aproximar mais de Deus e de sua palavra. Ou seja, jamais são usados por Deus como um fim em si mesmos. João 20:29. Jesus diz: "Porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram." Vejamos também que as visões e sonhos da senhora White são todos baseados na Bíblia, sendo que suas visões são para despertar um povo e ajudar a se preparar para a volta do Senhor Jesus. Torna-se evidente, portanto, que tanto os sonhos naturais como os sobrenaturais, quer divinos ou satânicos, podem ter um conteúdo religioso. Além disso, o simples fato de Deus conceder um sonho sobrenatural a alguém não transforma essa pessoa automaticamente num profeta, como pode-se inferir das experiências de Faraó, Gênesis 41, e de Nabucodonosor, Daniel 2. Embora todo profeta receba sonhos de origem divina, Números 12:6, nem todos os que recebem tais sonhos podem ser considerados profetas, se não tiver de acordo com a Bíblia. O chamado para os ministérios proféticos
é algo diferente e bem mais abrangente, pois para cada geração Deus enviou um profeta que fala de acordo com as Escrituras. Diante de tudo isso, fica claro que nem todo sonho é uma mensagem do céu, e que o inimigo das nossas almas é capaz de usar até mesmo o que parece ser mais sagrado para nos enganar. Mas você pode identificar se um sonho vem da parte de Deus. Primeiro, ore e conte a Deus o sonho. Segundo, pergunte a Ele se vem dele. Terceiro, analise se o sonho está baseado com os sonhos dos profetas da Bíblia. Quarto, veja se o sonho é algo positivo para a sua vida espiritual. Quinto, peça discernimento para agir. E por último, não se desespere e espere sempre a resposta do Senhor. E entenda que sonhos com entes queridos, revelações impressionantes, previsões exatas, nada disso vem de Deus. A Bíblia nos alerta que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz e que ele usa palavras suaves, imagens familiares e até sentimentos profundos para confundir os corações desatentos. É por isso que precisamos estar firmados na verdade, com olhos espirituais bem abertos e o coração cheio da palavra de Deus. Seja vigilante. Nem tudo que parece luz vem da luz verdadeira. O mundo espiritual é real, mas nem sempre vem de Deus. Discernimento, oração e obediência à palavra são as armas que nos protegem contra os enganos do maligno. E lembre-se, Deus nunca se contradiz. Se uma mensagem, visão ou sonho fere os princípios da Bíblia, ela não vem do Senhor, mesmo que pareça bonita, confortadora ou espiritual. Se esse tema chamou sua atenção, volte no próximo vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa dessa verdade. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até breve.